Hoje é o final da nossa célula, da nossa série Papéis, e eu estava pensando como terminar essa série. Estava que nem aqueles caras que vão desenhar uma série de televisão, e eles não querem terminar nunca, né? E eles vão ir, não tem mais coisa para contar, dá para inventar mais uma história aqui. Mas eu acho que nós precisamos consolidar tudo isso que a gente aprendeu. Talvez uma das mensagens tenha ficado mais forte no teu coração do que a outra, porque talvez a sua oportunidade seja em relação à família. A primeira mensagem nós falamos sobre papéis em ordem, e nós falamos o que o pecado fez com o homem. O que o pecado fez? O que o pecado estragou? Você que não ouviu a série toda, eu vou dar aqui alguns insights, você pode voltar lá no YouTube, nosso canal no YouTube, ou no site da Past Church, você seleciona Itapetininga, e você pode ouvir toda a série de novo. Na primeira mensagem nós falamos sobre o fato do homem ter sido estragado pelo pecado. O pecado desconfigurou o homem, desconfigurou o relacionamento, desfigurou o casamento. O homem passou não a ser eles dois acabaram não mais se desfrutando, porque eles passaram a julgar, eles não conseguiram mais curtir o que Deus tinha feito, porque eles foram estragados pelo pecado. E nós falamos que a obra da cruz é uma obra redentiva, ela restaura o homem ao propósito e ao projeto original. Então na segunda mensagem nós falamos sobre a família, mas no sentido essencial, que a família ela existe em essência para revelar Deus. Quando sua família é uma família segundo as Escrituras, o fato de um homem ser o provedor, de ser aquele que protege, aquele que cuida, ele revela a Deus. Quando Deus quis falar de cuidado, ele usou a figura do pai. Ele diz, pode ser que um filho peça uma coisa para vocês, peça um peixe, você vai dar cobra. E Jesus diz, não. Aí ele diz, vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará boas coisas. Ele está dizendo que, você quer entender quem sou eu na intensidade da provisão? Olhe para a figura de um pai. Lá em Isaías, quando Deus quer se revelar a respeito de amor e cuidado, ele usa a figura de uma mãe. Ele diz, pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta? A resposta implícita é não. Embora nós saibamos que existam exceções de mulheres que esquecem, abandonam seus filhos. Mas isso é uma exceção, e a exceção só prova que existe uma regra. E a regra é que não, uma mãe não se esquece de um filho. Mas aí, então Deus diz, mesmo que essa mãe venha se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Quando ele quer falar sobre amor, ele fala sobre a mãe. E quando nós olhamos para uma figura perfeita de filho, nós olhamos para Jesus. Ou seja, a nossa família, ela precisa ser ajustada em Deus para revelar Deus. Na terceira mensagem da série, nós falamos sobre a restauração dos relacionamentos de pais e filhos. Não sei se você participa, por isso que eu te encorajo sempre a participar de um pequeno grupo. Lá nós ouvimos tantos testemunhos de como está destruída, fragmentada a relação de pai e filho. O quanto isso precisa ser curado, quanto perdão precisa ser liberado, quanto precisa ser ressignificado a visão sobre os nossos pais e a forma que nós temos lidado com os nossos filhos. Na quarta mensagem nós falamos sobre a igreja. Sobre o papel da igreja, sobre a igreja não ser um lugar, sobre a igreja não ser um indivíduo, mas a igreja ser uma reunião de pessoas, e que quando essas pessoas se reúnem como o corpo de Cristo, quando uma parte do corpo sofre, todos sofrem. Não é possível você estar andando, e você bater o seu dedinho na quina da mesa, aí você é convertido, já não fala mais palavrão, amém? Não fala mais... Diz que um rapazinho uma vez ficou vendo um padre bater ali com um prego numa cerca, e o padre estava lá batendo na cerca, batendo os pregos, e o menino olhando, e o padre todo ali querido, trabalhando, e o menino, você quer aprender a pregar uma cerca? Ele falou, não, só quero ver o que acontece quando o senhor bate o martelo no dedo. Então você está convertido, transformado, então o dedinho bate, machucou o dedinho, você não fala, dedinho, o problema é seu, você só é um dedinho, o corpo todo sofre. E quando o corpo sofre, o corpo todo prepara, envia solução para aquele problema. Então quando você está conectado com o corpo trabalha para que haja edificação. Paulo diz isso, que o corpo edifica-se a si mesmo à medida que cada um cumpre a tua função.
Eu tenho um testemunho aqui, nem vou contar o nome dos envolvidos, depois eu posso no futuro contar, se eles me permitirem, usando o nome deles, mas esse tempo atrás nós tivemos um aconselhamento com um casal, que veio até mim com um problema muito difícil de resolver, porque não era uma questão que envolvia só os dois. Então, houve um aconselhamento e nós entendemos algumas coisas ali na conversa, que precisavam ser feitas, mas coisas difíceis de serem feitas. E quando eles saíram da minha casa, eles saíram com uma resolução no espírito deles de mudar algumas coisas na família, algumas coisas na casa, mas também envolvia mais um membro da família. Então esse membro da família veio aqui na reunião do Difflin, e quando ele chegou aqui, Deus usou uma moça para orar com ela, e trouxe para ela uma clareza daquilo que nós tínhamos falado na minha casa, e esse outro membro da família não estava lá. Então, depois de 2 semanas, aquele problema que parecia ser insolúvel estava resolvido. Sabe por que estava resolvido? Não é porque o pastor é top, dá bom conselho. É porque essa família estava conectada no corpo. E o corpo traz cura para si mesmo à medida que você se envolve. Nós aprendemos o que é a igreja. E depois, na semana passada, nós falamos sobre a importância dos relacionamentos. Nós somos criados para se relacionar. E nós aprendemos ali alguns princípios sobre como se relacionar bem. Cadê o sorriso aí no rosto de todo mundo? Lembra que nós temos que aprender, o último princípio que nós estudamos semana passada é o princípio da alegria. Precisamos ser alegres, porque um sorriso ele traz formosura para o rosto, você fica bonito, bonita quando você sorri. Amém? Amém? Amém. Então pode ir para casa agora? Fizemos o resumo? Eu vou tentar sintetizar toda a série hoje em alguns poucos textos bíblicos, para ver se a gente faz tudo isso virar uma coisa só, que faça sentido para você. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 17 ao 22, eu vou mostrar como todos esses pontos que nós trabalhamos estão inseridos em alguns textos. Nessa porção, por exemplo, a gente vai falar sobre relacionamentos e papéis em ordem. Olha aqui. Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Primeira coisa aqui, deixa o texto aí. Vocês chamam pai, alguém que é o juiz de toda a terra. Então, aqui há uma compreensão muito profunda. Você não serve a um juiz, você serve a um pai que é juiz de toda a terra. Ou seja, porque tem muita gente que se relaciona com Deus como se estivesse se relacionando com um juiz, com o meretíssimo. Então você tem toda ali uma liturgia para se relacionar com Deus, todo um medo, todo um legalismo envolvido na tua relação, porque você aprendeu que se você não fala assim com o juiz, não vai falar assim com Deus. Se você não se veste assim perto do juiz, então por que você se veste assim perto de Deus? Porque as pessoas se esqueceram que a nossa relação não é com o juiz que é pai de alguém, é com o nosso pai que também é juiz. Mas ele está dizendo, visto que o seu pai é quem julga a terra toda, vocês se devem se portar com temor durante a vossa jornada na terra. Ou seja, nós temos um caminho, nós temos uma jornada a passar aqui na terra. E essa jornada tem que ser feita na consciência de que eu tenho um pai, que é quem julga toda a terra. Ou seja, eu tenho a natureza desse pai, eu sou filho de um Deus todo-poderoso, e isso precisa gerar transformação na minha forma de andar. Vamos continuar com o texto. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. A sua vida, sem Jesus, era uma vida vazia. Vazia de propósito, vazia de alegria, vazia de essência. Então, às vezes, nós sentimos saudades de um tempo que foi ruim. E talvez, se tem uma coisa que é transformada e mudada, é a memória. É interessante como coisas perdem qualidade com o tempo, e memórias são transformadas, às vezes, para melhor com o tempo. Pare para pensar, você comprou uma televisão em 1994. Essa televisão serve para quê hoje, irmão? Com uma pedra para segurar uma porta, né, desse tamanho. Aquela televisão que era incrível para você em 1990, 29 polegadas. Hoje em dia, 29 polegadas, você está reclamando, 32, você fala, estou com uma televisão pequena na minha sala, parece um tablet. Como a gente é metido, né? Mas, em 94, você foi num lugar trabalhar, sofreu pra caramba, saiu de lá triste.
Hoje você lembra daquilo e fala, nossa, eu superei um problemão. Olha como é interessante, as coisas pioram, as experiências melhoram. Você consegue ressignificar as experiências com o tempo. O problema é que a gente ressignifica até coisa que é ruim de verdade. Ou seja, a pessoa é má, um homem batia na mulher, num cara agressivo, batia nos filhos, ele morre. No dia do velório ele vira bonzinho. Ele era tão bom, não era bom, ele era ruim mesmo que ele morreu, ele era ruim. Ele era ruim, não mudou de bom porque ele morreu. Assim a gente faz com a nossa história. Você tem uma vida vazia, inútil, nula, vontade de morrer, não tem prazer nenhum, aí você conhece Jesus. Aí você começa a lembrar daquela vida ruim com saudade. Com saudade, você fala, nossa, mas parecia que as coisas eram mais fáceis quando eu estava lá no mundo, parecia que eu não tinha tanto sofrimento, foi só eu me converter, parece que um montão de problema aconteceu. Aí vem logo alguém com uma resposta, não, é porque agora o diabo está te atacando, é por isso que ficou, não irmão, pare com isso, a vida está melhor, sua vida era vazia, não tinha nenhum sentimento, você está se enganando, aquela vida era ruim, e não está pior agora porque o diabo está atazanando, só está pior agora porque você está sendo enganado pelos seus próprios pensamentos. Sua vida era vazia, não tinha sentido. Você era escravo dos seus desejos. Você estava indo para o inferno. Você não tinha esperança de vida eterna. E quando isso começou? Começou com os seus antepassados. Os seus antepassados te transmitiram um modo de viver vazio. Então, nós estamos falando aqui do papel em ordem. Nós fomos transformados. A nossa vida antigamente era uma vida ruim. Continuando o texto. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio dele, do sangue, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade. E qual é o objetivo de tudo isso que ele fez? Visando o quê? Visando ao amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Tudo que Deus fez, toda a transformação que Ele produziu em você, foi para te dar condições de amar sinceramente um ao outro. E a questão de compreender o amor é algo maravilhoso, porque o amor, esse amor altruísta, esse amor que Deus colocou em nosso coração, esse amor que nos faz capaz de nos doar, de transformar a nossa vida, de mudar o nosso estilo de vida. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu tento ensinar meus filhos a não, no domingo de manhã, já começar ali ouvindo algum louvor, ou assistindo alguma coisa que glorifique, para que você comece a cultuar na tua casa. Eu estava assistindo um resumo daquele filme do apóstolo Paulo, que para mim é de longe um dos melhores filmes cristãos que já fizeram. Paulo, o apóstolo de Cristo, ou Saulo, o apóstolo de Cristo, depois você pode pesquisar, e estava dando um resumo. E quando algum grupo de pessoas são mortos pelos leões na arena, Lucas vem falar com Paulo dizendo assim, eu não vou esquecer os gritos dele quando eles estavam sendo mortos. E o apóstolo Paulo diz para Lucas, olha, o maior grito do que eles morrendo é o grito de alegria quando eles chegaram na glória, porque a dor e a morte dura só um momento, mas a alegria eterna dura para sempre. E eu estava pensando assim, Senhor, me ensina a morrer, me ensina a morrer direito, porque viver direito a gente não sabe. A vida é uma tensão entre fazer a vontade de Deus e fazer sua própria vontade. Você fica naquele círculo que parece que você não sabe se você está se oferecendo verdadeiramente a Deus, ou se você está se oferecendo verdadeiramente aos seus próprios desejos e próprias vontades. Então, quando nós nos encontramos nessa tensão, o amor é o que nos faz tomar a decisão certa, porque quando eu consigo olhar para a necessidade dos meus irmãos, quando eu consigo olhar que existem centenas de famílias em Itapetininga, que estão vivendo sem Jesus, que se morrerem hoje vão para o inferno, famílias que eu amo, vizinhos, amigos, o amor verdadeiro uns pelos outros, nos faz mudar o nosso estilo de vida, reprogramar a nossa rotina, reprogramar as nossas prioridades, porque tem gente que precisa. Quando nós estamos envolvidos na igreja, nós começamos a amar tão profundamente os irmãos, que nós nos alegramos, celebramos com eles as conquistas deles, choramos com eles as dores deles. E você fica preso nessa questão de pensar que não ama, porque ainda você não entendeu que amar vai muito além de gostar. Porque gostar ainda tem a ver com prazer.
Gostar tem a ver com afinidade. Às vezes tem gente que você gosta de estar perto, porque a pessoa é legal, tem um assunto bacana, tem afinidade, talvez tenha a mesma faixa etária, tem os mesmos gostos. Isso aí é legal, você vai se aproximar de quem você gosta, tá ok. Mas amar é diferente. Amar, às vezes tem uma pessoa que não é tão legal, às vezes ela é até um pouquinho chata, mas ela é alvo do amor de Deus, e se ela é alvo do amor de Deus, ela tem que ser alvo também do seu amor. Ou seja, amar, inclusive, podemos amar aqueles que nos perseguem. Ou seja, conseguimos amar os nossos inimigos. Como é que amam inimigos? Não tem como gostar do inimigo, mas tem como amá-lo. Como eu amo o inimigo? É quando eu faço o amor que me alcançou, alcançá-lo também. É quando eu entendo que eu preciso dar a ele aquilo que ele precisa. E quando nós entendemos isso, nós damos perdão a quem nos ofende, nós damos as mãos e damos ajuda àqueles que necessitam, mesmo que eles não mereçam. E a igreja é o lugar de nós manifestarmos e aprendermos isso. Então nós estamos aqui vendo Pedro ensinar, vamos pular para continuar com Pedro. Agora vamos para o capítulo 2, versos 4 e 5. À medida que se aproximam dele quem? A pedra viva. Quem é a pedra viva? Jesus, que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Você foi chamado para se aproximar de Cristo. E quando você se aproxima de Cristo, você é transformado na essência de Cristo. É isso que Pedro está dizendo, que Cristo é uma pedra que vive. E ela é uma pedra no sentido de que Ele é a sustentação de tudo. Ele é o alicerce de todas as coisas. Mas quando nós nos aproximamos dEle, nós nos transformamos na essência dEle e somos usados para uma construção, uma edificação espiritual. Esses dias eu compartilhei ali no nosso grupo da igreja sobre um vídeo do pastor Paulo Borges, ele dizendo que nós não podemos salvar os nossos pais, nós não podemos salvar a nossa mãe, não posso salvar a minha esposa, eu não posso salvar os meus filhos. Não foi me dado o ministério da salvação, o ministério da salvação foi dado a Cristo. Mas a mim e a você foi dado o ministério da reconciliação. Nós fazemos aquele papel de aproximar um ao outro. Então quando nós trazemos alguém para a comunidade, quando você leva alguém na célula, quando você traz alguém na igreja, você está como fazendo, sabe quando tem aqueles dois parentes meio brigados, você sabe que o assunto é bobo, se os dois se encontrar, resolve tudo, que vai ter um abraço, e vai ter um choro, e tudo vai ficar bem, e você fica tentando armar um encontro? Às vezes você até força um pouquinho, né? Fala, vem aqui em casa, vamos fazer um negócio, né? Diz que um pastor chegou numa igreja uma vez, e a igreja estava dividida, ele foi assumir uma igreja, a igreja estava dividida, e metade da igreja não conversava com a outra metade da igreja. Aí esse pastor chegou e falou assim, meu Deus, qual é a raiz desse problema? Ele descobriu que o problema era duas irmãs, que eram meio matriarca ali na igreja, as duas se encrencaram, e uma influenciou uma parte para afastar daqui, e a outra influenciou a parte para se afastar de lá. Ele falou assim, eu vou nas cabeças. Chegou na casa, vou inventar os nomes aqui, né? Dona Joana e Dona Maria, nome que toda veinha tem uma Joana e uma Maria. E aí chegou na Dona Joana e falou, Dona Joana, tudo bem, como que a senhora está? Conversou, tal. O que a senhora acha da Dona Maria? A Dona Maria é uma pessoa, até uma boa mulher, mas ela é isso, ela é isso, ela é isso, ela é isso, ela é isso. Encheu a Dona Maria eu estou falando da Dona Maria ainda, né? Cheio de problema. Aí ele falou, tá bom. Aí foi lá na Dona Maria e falou, Dona Maria, tudo bem? Eu visitei a Dona Joana ontem. E ela falou que a senhora é uma boa mulher. Eu falo, não mentiu, ele não contou os outros 25 xingos, né? Mas falou a parte boa. A senhora é uma boa mulher. É mesmo? Ela falou isso? Falou. Ela é uma boa cristã também, mas ela é isso, ela é isso, ela é isso, ela é isso, ela é isso. Voltou lá na casa da Dona Joana, voltei na casa da Dona Maria esse dia, conversei com ela sobre isso, ela falou que a senhora é uma boa cristã. Ela falou que eu sou uma boa cristã? Falou, aquela mulher é uma boa mãe, ela cria bem os filhos dela, mas ela é isso, ela é isso, ela é isso. Ela voltou lá, falou, sabia que a senhora falou que a senhora é uma boa mãe, cria muito bem seus filhos? Ela falou que eu crio bem meus filhos, e ela cozinha tão bem também, mas ela é isso, ela é isso, ela é isso. Ele ia lá e contava os elogios. Daqui a pouco as duas eram amigas e acabou toda a divisão que havia naquela igreja. O que nós aprendemos com isso? Que a Bíblia diz que se nós formos pacificadores, nós seremos chamados filhos de Deus. Nós não nos tornamos
filhos de Deus quando não somos pacificadores. Nós nos tornamos filhos de Deus quando Ele nos amou e nos chamou e nós recebemos e aceitamos esse convite. Mas por que nós seremos chamados de filhos de Deus quando formos pacificadores? Porque Deus, Ele é pacificador. Cristo, Ele fez a paz dessa inimizade que havia entre nós e Deus. Então, nosso papel é ser pessoas que aproximam pessoas de Cristo, mas é Cristo quem salva. Mas quando nós aproximamos, a Bíblia diz que à medida que nos aproximamos dEle, a pedra que vive, somos transformados em pedras vivas. Ou seja, não tem como ser salvo e não fazer parte de uma construção maior do que tua própria vida. Porque você se torna uma pedra para uma construção espiritual. Vamos seguir um pouquinho para frente aqui ainda em 1 Pedro capítulo 2, verso 10 agora. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles o acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha aqui que interessante, nós não fomos chamados para viver a parte do mundo. Houve um erro teológico no passado que fez com que os cristãos fossem para monastérios, se separassem. Mas ele está dizendo, vocês devem viver no meio dos pagãos. Ou seja, nós somos chamados para viver no meio da sociedade. No teu trabalho, na tua escola, aonde você estiver. Mas ele está dizendo que você deve viver de um jeito exemplar, para que o seu jeito de viver glorifique o vosso Pai. Ou seja, as pessoas precisam olhar para você, e elas precisam ter esperança. Olhar para você e falar assim, tem jeito, aquela pessoa é diferente. O cristão precisa ser a expressão de Deus. Não tem como você ser um cristão e você ser a pessoa mais problemática do seu trabalho. Não tem como você ser um cristão e você ser a pessoa mais problemática da tua família. Não quer dizer que você não possa ter problemas, não quer dizer que você não tenha desafios a ser vencidos, mas ei, deixa eu te dizer uma coisa, você nasceu de novo, você tem uma nova natureza, você reflete a luz de Deus, ou seja, aonde estiver uma escuridão, você é esperança para esse lugar, você precisa ter consciência disso, você precisa agir com arrependimento. Será que eu nesse ambiente, será que eu aqui dentro de casa, eu sou alguém que traz esperança, ou eu sou como todo mundo? Em mim não há diferença, o evangelho não alcançou o meu modo de viver. O apóstolo Pedro está falando isso. E por que tudo isso? Porque a gente vai lembrar lá de Mateus 28, palavras de Jesus, Mateus 28, do 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ou seja, nós somos chamados para viver no meio de um mundo caído, e temos o objetivo de discipular as nações. Como é que nós discipulamos as nações? Não é fazendo discípulo para mim, não é fazendo discípulo para você, mas é sendo aquela pessoa que é o mais próximo de Cristo que a pessoa conhece. Ou seja, é fazendo discípulos para Jesus. Não tem como, você foi chamado para ser um cristão, e o cristianismo pressupõe trabalho. Não é o trabalho religioso ao ponto que você fica morto porque você está fazendo um montão de coisa que não faz sentido. Um montão de compromisso que é só para você se sentir próximo de Deus. Porque tem muita gente que pensa que está agradando a Deus porque está trabalhando. Então você troca e você começa a viver segundo a lógica da antiga aliança. Então você não faz porque você é nascido de novo, você não faz porque você é salvo, você faz porque de algum modo você quer alcançar o amor do teu pai. E deixa eu dizer, o teu pai te ama mesmo que você não faça nada. Você não é amado por Deus porque você é líder, você não é amado por Deus porque você serve a comunidade, você não é amado por Deus porque você oferta na igreja, você é amado por Deus porque Ele decidiu te amar. Mas à medida que Ele te ama, e Ele te salva, e Ele te chama, o Evangelho pressupõe de que Ele te prepara para ser embaixador de Cristo. Ele pressupõe trabalho no sentido de que, a partir do momento que eu fui salvo, a minha vida é redesenhada para o favor do Senhor, que nós cantamos aqui. É uma canção extremamente bíblica.
Sonda-me, ó Deus, e me conhece. E ele está dizendo, usa-me, transforma-me. O problema, ela é extremamente bíblica, só que nós cantamos ela sem perceber a profundidade. Nós está dizendo, Senhor, me transforma, me enche e usa-me. Como um farol que brilha à noite, ou seja, onde estiver escuridão, eu quero ser um farol. Como flecha que acerta o alvo. Se precisa ser corrigido e acertado, eu quero ser a flecha que acerta o alvo. Porque a canção é bíblica, porque essa deve ser a canção no lábio de todos os cristãos. Não é natural você ser salvo, remido, transformado e dizer assim, me deixa de boa. Você pode ficar assim por um tempo. Você pode ficar num lugar de preparo, você pode estar sendo amadurecido, e há um tempo para todas as coisas. Salomão diz isso, que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas mesmo que você esteja descansando, sendo preparado, sendo forjado, tem que haver no teu coração a clareza de que, demore o tempo que for, o Senhor te escolheu para fazer discípulos. E Ele espera essa resposta de você. Ele espera que você diga assim, eis-me aqui. Você precisa entrar no conselho de Deus, ou seja, você precisa ouvir a voz de Deus. Quando Deus estava conversando no céu, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele não estava falando com Isaías, ele estava falando com alguém. Isaías ouviu a conversa de Deus e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Você precisa se aproximar de Deus tão profundamente, que você consiga ouvir a Deus, ao ponto dele dizer assim, eu preciso abençoar o Rafa, quem enviarei? Você diz, eis-me aqui, envia-me a mim para abençoar o Rafa. Não tem como um cristianismo onde eu vivo com Deus, um relacionamento tão apático, tão distante, que as coisas todas aconteçam, e eu seja só um mero espectador das coisas que Deus está fazendo. Eu preciso desejar profundamente fazer parte daquilo que Deus está fazendo. E Ele nos mandou fazer discípulos de todas as nações, e você precisa entender isso e dizer ao Senhor, me ajuda, me ensina, me traga clareza, porque eu não vou gastar a minha vida com qualquer coisa além daquilo que o Senhor planejou para mim. Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, versos 1 e 2, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam capazes de ensinar os outros. Preste atenção aqui, que Paulo está chamando Timóteo de filho, não no sentido de que muitos fazem hoje, no sentido de controle e governo. Ele está dizendo assim, você é meu filho porque eu te gerei. Paulo está trazendo consciência de que eu tratei você como um filho. Eu trabalhei em prol da sua reconciliação. Eu fiz meu trabalho de reconciliação. Agora que eu fiz o meu trabalho, faço o mesmo. Escolham homens que possam fazer isso com outros homens. Ou seja, voltando lá à mensagem do início, papéis em ordem. Deus nos transformou para que nós pudéssemos reproduzi-lo na humanidade. O primeiro Adão falhou. Ele e Eva eram para reproduzir uma semente incorruptível. Mas eles pecaram e o que eles transferiram foi uma semente corrupta. Você e eu vivemos com essa luta na carne, esses desejos infernais, sabe por quê? Porque Adão e Eva falharam, e eles reproduziram uma natureza caída. Jesus vem, nos salva, nos dá um novo nascimento, nos dá uma nova natureza, e nós temos agora o papel de reproduzir isso, através do quê? Do papel de fazer discípulos. É quando eu reproduzo a natureza de Cristo nos meus filhos, quando eu reproduzo a natureza de Cristo nas pessoas que me ouvem, nas pessoas que estão debaixo da minha influência. E quando você decide viver da forma que Deus quer, nenhuma desculpa é possível mais. Infelizmente nós estamos vivendo um fenômeno no Brasil que nós não tínhamos dentro da fé evangélica, que é o evangélico nominal. Eu sou evangélico não praticante. Isso antigamente não se ouvia. Sabia que 20 anos atrás você não ouvia isso? Eu sou evangélico. Todo mundo que se dizia evangélico era praticante. Hoje em dia nós temos o evangélico não praticante. O cara que diz, ele concorda com a fé evangélica, ele concorda com os princípios da fé evangélica, mas ele simplesmente vive a vida do jeito que ele quer. Da forma que Ele quer. Já tenho dito isso para você. Jesus não é salvador de quem Ele não é Senhor. Se você vive do jeito que você quer, se você escolhe a vida que você leva, se você determina o ritmo da tua vida, você é teu próprio Senhor. E eu digo para você, você não pode se salvar. Você só é salvo quando Jesus é o teu Senhor. E se Ele é o teu Senhor, é Ele quem diz como você vive. Você gasta a sua vida para descobrir o jeito que Ele quer que você viva. Você gasta uma vida descobrindo quais dons Ele te deu. Depois você gasta o resto da vida descobrindo para quem é que você tem que entregar. Porque dom é um presente que Deus te dá para dar para outro.
Ou seja, os dons que Deus me deu servem para que eu possa abençoar as pessoas. Então eu gastei a vida para descobrir qual era o dom que Ele me deu, e de agora eu gasto ela descobrindo para quem que Ele quer que eu abençoe com os dons que Ele me deu. Porque Ele é o meu Senhor, e no sentido de Senhor, no sentido de que Ele comprou a minha vida para Ele, que eu vivo para Ele. Então não pense você que você está fazendo um favor, ou que você está fazendo algo mirabolante, quando você está fazendo algo para o Senhor. Você só está cumprindo o teu chamado e vivendo pela natureza que você recebeu dEle. Para encerrarmos tudo isso, Malaquias 4, 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Nós não podemos fazer o que Deus nos mandou fazer se nós não começarmos a deixar com que o Evangelho mude nossa ação, nossas reações e que ela afete a nossa vida familiar. As pessoas dizem assim: pastor, qual que é a prioridade? Primeiro Deus, depois família, depois igreja, depois trabalho. Não. Primeiro Deus, depois família, depois trabalho, depois igreja. E essas continhas de lógica, elas não funcionam bem para quem está com o coração transformado. Porque quem está com o coração transformado, ele pensa o seguinte: eu sirvo a Deus, por servir a Deus eu cuido muito bem da minha família, eu amo a minha família, eu guardo a minha família. O melhor lugar para mim criar minha família, na igreja. Então minha família está aqui dentro comigo na igreja, nós vivemos juntos, nós servimos dentro do corpo. Eu ensino meu filho a amar a comunidade, eu ensino meu filho a amar a congregação, ensino meu filho a amar a Deus aonde? Dentro do convívio, da comunidade. Aí eu preciso criar minha família, então eu trabalho, então eu organizo o meu tempo para que essas coisas aconteçam. Mas quando eu sirvo a Deus de todo o meu coração, existe uma mistura de tudo isso, e Deus nos dá sabedoria para nós gerenciarmos o nosso tempo. Mas tudo na nossa vida tem que andar de maneira igual. Não tem como dizer que eu amo a Deus. Não, eu cuido de Deus, eu não cumpri o segundo ponto, eu estou no primeiro ponto da prioridade. Eu amo Deus, mas minha família ainda estou deixando de lado. Não existe. Se eu amo Deus, a minha família recebe todo o amor, carinho, cuidado e todo o conserto que precisa receber. Se seus filhos não são apaixonados por Jesus, se seus filhos não querem saber de vir para a igreja, você precisa pensar: eu posso fazer alguma coisa ainda em relação a isso? Eu posso resolver essa questão ainda? Porque talvez seus filhos viram traumas seus dentro da igreja no passado, e que você não ocultou, você falou de forma irresponsável na frente das crianças os problemas que você tinha com a igreja. Hoje os seus problemas foram resolvidos, mas existe um trauma no coração do teu filho a respeito da igreja. Então você precisa voltar lá, resolver o problema e dizer assim: eu amo a Deus, eu amo a minha família. Se eu amo a minha família, eu priorizo estar na congregação, porque meus filhos precisam receber essa mensagem de mim, que é importante congregar. Porque se você ficar longe, vivendo a vida do teu jeito, não reclame quando os seus filhos estiverem exilados no pecado, e você está orando para Deus levantar um crente, para o crente ir lá ganhar teu filho para Jesus. Eu creio num Deus de milagre, mas a maioria dos milagres que nós pedimos, não precisaríamos pedir se tivéssemos vivido uma vida baseada em princípios. Muitas curas não precisariam ser pedidas se nós tivéssemos vivido uma vida em princípios, comido certo, exercitado, dormido bem à noite. Aí nós não fazemos o que temos que fazer e depois pedimos um milagre. Deus faz milagre, mas será que precisamos de um milagre ou precisamos de instrução para viver uma vida correta? Senhor, salva o meu filho, traz meu filho para a igreja. Será que precisaríamos pedir por um milagre de salvação dos nossos filhos, se os nossos filhos tivessem visto em nós uma vida devota ao Senhor, uma vida de compromisso com a congregação, uma vida de perdão, de amor, de alegria? Ou seja, eu não estou aqui para te animar, eu estou aqui para te instruir. Eu estou aqui como alguém que tem um cajado na mão e tenho a direção do lugar onde tem os pastos. O supremo pastor, que é Jesus, quer te alimentar para que você seja uma ovelha nutrida, para que você tenha uma vida feliz e alegre, caminhando feliz rumo a Canaã, rumo às terras celestiais, e que quando você olhe na tua retaguarda, você não vá sozinho. O livro Peregrino, o segundo livro mais vendido de toda a história, depois da Bíblia, ele conta a história de um homem que, quando decide rumar a terra prometida, ele vai sozinho. Agora existe a versão estendida que fala sobre a peregrina, que mostra que a atitude dele depois salvou a esposa dele também,
Queridos, nós estamos numa vida de peregrinação, mas eu não quero chegar no céu sozinho. Quando eu estiver na glória, eu quero ver o Davi na glória, eu quero ver o Antônio, eu quero ver o Nicolas, eu quero ver a Edna, eu quero ver você, eu quero ver os seus filhos, eu quero ver os seus netos, eu quero ver a tua casa, eu quero ver todo mundo salvo, porque não há um cristianismo que eu possa olhar para mim e dizer, se eu chegar lá está tudo bem. Não, eu não quero chegar lá sozinho, eu quero ver Itapetininga prostrada aos pés do Senhor, e nós podemos glorificar ao Senhor, que essa cidade foi salva. Esse é o chamado de Deus para todo cristão. Se você sair daqui com um forte impacto no teu coração, dizendo, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso tomar uma decisão. Em resumo, você não era filho, mas agora você é filho, amém? Você não era filho quando nasceu, você era filho do teu pai, você era descendente de Adão, mas você estava separado de Deus, mas Deus te encontrou e Ele te fez filho, agora você é filho, você não é servo, você não é escravo, você é filho, você nasceu de novo, você tem a natureza do seu pai. Deus decidiu te amar, e essa decisão dele o levou para a cruz, ele não recuou diante da cruz, porque a cruz foi o objeto usado para a sua reconciliação com o Pai. Agora você tem uma natureza de filho, e ele te dá uma ordem para viver nesse mundo, revelando o aspecto dele em todos os seus papéis comuns. Deus quer se revelar ao seu filho através de você ser um bom pai. Deus quer se revelar ao seu filho através de você ser uma boa mãe. Nós ficamos no dia da mensagem dos pais e filhos. Na célula a gente falou muito sobre os problemas que nós tínhamos com os nossos pais. Porque o nosso pai foi isso, o nosso pai foi aquilo, e tudo isso era verdade. E nós liberamos perdão para os nossos pais. Mas agora eu quero que você pare de pensar sobre o seu pai, porque você já resolveu esse problema. Eu quero que você pense os seus filhos amanhã falando sobre você. E que eles possam dizer, minha mãe amava Jesus mais do que tudo. Minha mãe era apaixonada por Jesus, meu pai era apaixonado por Jesus, meu pai ele amava a presença do Senhor, meu pai me ensinou a ler a Bíblia, meu pai me ensinou a amar Jesus, meu pai me ensinou a temer o Senhor, o meu pai era um homem arrependido, o meu pai era um homem que vivia prostrado aos pés do Senhor, porque o Senhor quer se revelar à tua família através da sua vida. Ele quer que você seja um modelo para outras pessoas, que reproduzam a natureza dele. E também dentro de uma comunidade, que Ele quer usar você numa construção espiritual. Para que isso seja possível, você precisa deixar a obra da cruz alcançar todas as áreas da sua vida. Que a obra da cruz, a obra da regeneração, alcance todas as áreas da sua vida. Que você diga, Senhor, eu quero que alcance a minha vida pessoal, o meu caráter precisa ser transformado. E fique tranquilo. Porque você pode mentir para qualquer um, você pode mentir para mim, você pode mentir para o teu pai, você pode mentir para a tua mãe, mas você não pode mentir para aquele que vê todas as coisas. Se existem áreas do seu caráter que precisam ser transformadas, você precisa se arrepender essa manhã. A restauração do Senhor tem que alcançar a tua família, tem que mudar a forma que você vive dentro de casa, tem que mudar você, mulher. Não dá mais para que os jargões lá de fora continuem encaixando em você. Você precisa ser diferente de toda a máxima que existe, porque você é uma nova criatura. Não tem como mais homem você aceitar que todas as máximas sobre homens que existem na terra continue a carapuça servindo em você. Ela não vai caber mais, porque você é uma nova criatura. Não dá mais para nós vivermos família como todo mundo diz que é família. Nós temos um novo modelo para sermos família. O Senhor vai te usar, e aonde você estiver, você vai abalar o ambiente, porque você é filho de Deus, chamado para viver e revelá-lo aonde você estiver. E nós vamos ouvir testemunhos de como sua vida abalou um grande número de pessoas. E quando você chegar na glória, quando você chegar lá, se algumas dessas pessoas que você foi usado para reconciliar estiver antes, elas estarão te recebendo, te aplaudindo, te agradecendo, porque você foi a ferramenta de Deus que aproximou-as do Senhor, e por elas terem se aproximado, a vida delas foram transformadas. Eu quero te convidar a ficar em pé, e se você foi abençoado por essa série, eu quero que você dê uma forte salva de palmas ao Senhor.